Bom, hoje é o nosso estudo de número 5 no Evangelho de Mateus. E o nosso estudo de hoje vai falar sobre a fuga para o Egito e o massacre dos inocentes. Vamos ler o texto que se encontra em Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 23. Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 23. Eu transcrevi o texto aqui no estudo, vocês podem ver também. Então eu vou ler aqui diretamente do texto do estudo. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existiam. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Meus irmãos, vejamos que aqui no nosso texto de hoje, nós temos um texto que narra, que continua narrando, né, a infância de Jesus. Uma infância envolta de bastante ação, né? Uma infância bastante agitada. Jesus já chegou no dia de seu nascimento sem ter basicamente um local apropriado para nascer, sendo colocado em coxo, e agora, ainda bebê, a sua vida ela é posta em perigo. Nós também estamos envoltos de muitos perigos em nossa vida. Nem o próprio Filho de Deus se viu poupado dos perigos de um mundo afetado pelo pecado. Mas nós podemos ver como Deus, ele dirige todas as coisas de seus filhos, toda a vida de seus filhos, ao seu bom, perfeito propósito. Hoje nós vamos ver então como essa fuga do Egito, como Deus guiou o seu próprio filho para preservá-lo dos perigos que o mundo caído lhe impuseram. Vamos ver, portanto, em primeiro lugar, o texto que narra a caminho do Egito, o livramento. Vejamos aí. Os anjos, eles são seres espirituais incorpóreos, criados para adoração e serviço a Deus. É importante a gente entender e aprender sobre os anjos, porque a Bíblia fala muito sobre os anjos, principalmente o Novo Testamento. Para vocês terem uma ideia, a palavra anjo no Novo Testamento ela aparece inúmeras vezes, até mais do que outras palavras importantes como amor,
e coisas desse e palavras importantes como essa. Os anjos, de fato, eles marcam muitos textos, né, do Novo Testamento. Então nós temos a aparição de anjos já no início da vida de Jesus de modo muito ativo. Eles, portanto, são seres incorpóreos, não têm corpo e são espirituais. Por não possuírem corpos e serem espirituais, eles são invisíveis. Eles não podem ser vistos a olho nu. Somente quando Deus abre, de fato, os olhos espirituais de alguém, uma pessoa é capaz de ver um anjo. Veja, por exemplo, no Salmo 103, versículo 20, que os anjos foram criados com um propósito definido, ou com propósitos definidos. O Salmo 103, versículo 20, diz assim: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas obras e lhe obedeceis a palavra. Nesse texto nós vemos duas atuações importantes dos anjos. A primeira é louvar ao Senhor, é prestar louvores a Deus. E a segunda é executar as ordens de Deus, executar a palavra de Deus. Então veja, estes anjos são executores diretos de alguns dos planos divinos. Assim, eles agiram levando mensagens de Deus às pessoas. E nós vimos isso, por exemplo, lá no texto de Lucas, capítulo 1, versículo 11, nós vemos os anjos levando mensagem para as pessoas. Deixa eu só fechar aqui, irmãos. Alguém mandando mensagem aí? Peraí, só um momentinho. Depois eu respondo. Então vocês observam os anjos enviando mensagens a pessoas, mensagens enviadas pelo próprio Deus. A própria palavra angelos no grego tem esse sentido de mensageiro. E esses anjos, além de serem seres criados para louvor, para enviar mensagens de Deus, executar os planos de Deus, eles também aplicam alguns juízos divinos. Por exemplo, lá em Apocalipse 20, versículo 2, em Apocalipse 20, versículo 2, nós vemos os anjos executando aqui. Ele segurou, está falando do anjo, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Veja que no versículo 1 diz: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Veja que o anjo aqui, ele é um executor de um juízo divino sobre o próprio Satanás. Ele o prende. Os anjos, então, desempenharam um papel bastante importante também no ministério de Jesus. Já vimos que eles avisaram a José e Maria sobre o nascimento do Salvador. Lá em Mateus 1:20, nós vemos eles avisando a José, né, para que José não deixasse Maria, porque o que nela havia sido gerado é do Espírito Santo. E nós vemos o anjo Gabriel, e este anjo Gabriel, ele desempenha um papel mais, aparentemente, um papel de mensageiro, né? Nós vemos o anjo Gabriel como sendo aquele que leva as mensagens, diferente do anjo Miguel, que aparece na Bíblia algumas vezes como um anjo que lidera os exércitos de Deus. Então nós temos o anjo que leva a mensagem e o anjo que lidera os exércitos de Deus. O anjo Gabriel, então, é aquele que está envolvido em levar mensagens a Maria, aparentemente aqui a José, sobre o nascimento do Redentor. Os anjos também deram ordens aos magos do Oriente para que eles não retornassem a Herodes. Eles serviram a Jesus após a tentação, assistiram ao seu sofrimento e morte, quando Jesus diz, né, lá que Pedro
tira a espada da bainha e Jesus diz: olha, Pedro, calma, não sabe que se eu quiser eu posso pedir miríades de anjos e chamar e convocar os anjos. Você não sabe disso? Então Pedro foi ensinado ali naquele momento, e nós temos os anjos como que assistindo toda aquela situação, prisão, morte e sofrimento de Jesus Cristo. E aí, por fim, eles deram mensagens após a ressurreição de Jesus. As mulheres que foram ao sepulcro, os anjos já estavam lá e deram a mensagem de ressurreição para elas. Eu vou ler esse texto em Lucas, capítulo 24, 23. Diz assim: e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então veja, os anjos, eles marcaram, percebam isso que é importante, eles marcaram o nascimento, a concepção de Jesus, anunciando que Jesus nasceria. Eles marcaram o nascimento, após Jesus nascer, eles estão envolvidos com magos e com livramentos, José indo de um lugar para o outro. Nós temos os anjos servindo a Jesus no momento da sua tentação, ok? Nós temos anjos servindo a Jesus nos momentos do seu sofrimento, quando ele ora ao Pai agonizando, nós temos também anjos servindo ele ali. E por fim, nós temos anjos servindo ao Senhor na sua ressurreição, anunciando que ele estava vivo. Eu não coloquei aqui no estudo, mas quando Jesus ele é assunto aos céus, os anjos aparecem mais uma vez, e aí eles dizem: por que vocês estão olhando para o céu? Aquele que vocês viram subir, do mesmo modo que vocês viram subir, ele também retornará. Isso está lá em Atos, capítulo 1. O anjo do Senhor, então, aqui neste texto, ele representou o cuidado divino para o seu povo. Após advertirem os magos para que não retornassem a Herodes, os anjos ordenaram a José que fosse para o Egito. E o Egito, irmãos, era um lugar onde se refugiavam alguns judeus, porque nós já vimos nas últimas aulas que Herodes, ele era um rei cruel, ele matava judeus, ele matava qualquer ameaça ao seu trono. E aí alguns judeus, temendo esse governo cruel de Herodes, se refugiavam no Egito. E é justamente o que vai acontecer com José aqui no texto que lemos. O anjo ordena que ele se refugie no Egito. E lá, quando o Senhor Jesus vai para o Egito, junto com seus pais, nós temos o cumprimento de Oséias capítulo 11, versículo 1, que diz: do Egito chamei o meu filho. Nós temos então Deus dirigindo o seu filho ao seu plano e propósito perfeito. Okay? A ordem do anjo, então, ela deixa claro o intento maligno de Herodes. Como que o anjo sabia disso, né? Alguém pode dizer assim: os anjos, eles sabem o que nós pensamos. Não. Aí nós precisamos fazer uma aplicação breve aqui. Satanás também era um anjo que se rebelou. E alguns irmãos acham que Satanás pode ler os nossos pensamentos, mas ele não pode. Somente Deus sabe o que vai no coração do homem. E como esse anjo sabia que Herodes havia de procurar o menino para o matar, como nós vemos lá no versículo 13? O anjo, ele é encarregado de uma mensagem divina. É isso que ele faz. Na verdade, quem sabia que Herodes procuraria Jesus para matar era o próprio Deus. E aqui, irmãos, nós vemos uma afirmação do J.C. Ryle, um bispo anglicano. Ele diz que os governantes deste mundo, eles raramente mostram-se amigáveis em relação à causa de Deus. Por isso devemos, irmãos, observar o Salmo 146, versículo 6.
Eu vou abrir aqui no... Deixa eu ver se eu abri o Logos. Não. Então vamos abrir aqui. Salmo 146, versículo 3. Veja o que diz lá a palavra do nosso Deus. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Então, o que esse salmo nos ensina é a confiar inteiramente nos planos e propósitos divinos. Nós servimos a um Deus que conhece todas as coisas, todos os intentos do coração humano, todas as malignidades do coração humano. Nós servimos a um Deus, irmãos, que não falha, que não erra. Nós servimos a um Deus que não possui nenhum tipo de erro, de uma tentativa de erro e acerto. Ele sempre acerta. O nosso Deus, ele não erra nos seus intentos. Por isso o salmista diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. O texto aqui nos ensina a não colocar nossa total confiança em homens, em pessoas. E aqui nós vemos um rei extremamente mau procurando tirar a vida do Redentor. E o J.C. Ryle diz bem claramente, né? Alguns governantes deste mundo raramente se mostram amigáveis em relação à causa de Deus. Devemos estar atentos, irmãos, a isso. Porque muitos governantes não estão nem preocupados com a igreja. Eles não estão nem aí para a igreja, na verdade. Tanto faz ter uma igreja aberta quanto ter uma igreja fechada. Então, muitos governantes caminham por esse lado aí. Inclusive, as inúmeras tentativas de se prejudicar a igreja em muitos países por conta de governantes ímpios e malignos. O mundo em que vivemos, então, é repleto de maldade e pecado. As pessoas são capazes de efetuar diversos males. E nem mesmo o próprio Jesus esteve imune à maldade humana. Isso é importante, porque se nem Jesus esteve imune à maldade humana, nós não podemos estar certos de que nós estaremos imunes o tempo todo da maldade humana. Vez ou outra podemos ser vítimas da maldade humana. Se eu perguntar aqui para os irmãos, quais de vocês já foram assaltados? Eu tenho certeza que talvez alguns poderão dizer, eu já fui assaltado. Porém, em muitos momentos Deus nos livra. Em muitos momentos Deus nos guarda, nós cremos assim. Em muitos momentos Deus nos guia, nos livra e nos guarda. E às vezes as coisas estão acontecendo ao nosso redor, nós perdemos a cabeça, não entendemos por que o ônibus demorou, por que aconteceu isso, por que o ônibus furou o pneu, e às vezes Deus está nos livrando de uma maldade humana lá na frente. Nós não sabemos. Aqui o texto nos revela que Deus dirigiu seu filho de modo soberano e Deus estava livrando seu filho. Agora nós não sabemos quando Deus está nos livrando, mas certo é, Deus está pronto a livrar o seu povo. Deus está pronto a guardar o seu povo. Então, Deus estava dirigindo todas as coisas soberanamente e a seu tempo levaria o seu filho ao propósito para o qual veio ao mundo. Vejamos então que existe o choro e a morte. Enquanto o Senhor Deus está livrando o seu filho, e veja que Deus ele tem um plano, um propósito, e dentro deste plano e propósito, por vezes, algumas pessoas também são atingidas pela maldade humana. E aqui nós vemos o que acontece neste texto que acabamos de ler. Vou pedir que a nossa irmã, por favor, irmã Larissa, me ajude com a leitura deste parágrafo. Choro e morte.
Evidentemente, não se podia esperar muitas boas atitudes de um homem capaz de matar esposa e filhos. Herodes, diz a escritura, ficou furioso e imediatamente ordenou que todos os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos. Aquele ocorrido causou grande lamento em toda a cidade de Belém e seus arredores. Lamento tal que o próprio evangelista, aplicando a profecia de Jeremias 31:15, diz que o choro se ouviu em Ramá, cidade de cerca de 150 quilômetros de distância de Belém. A maldade humana é impressionante, porque as pessoas matam como o rei. Por que as pessoas matam como o rei Herodes? Elas matam porque se veem ameaçadas, seu reino é ameaçado, sua vontade e desejos pecaminosos não são atendidos, e a semelhança de Caim se enfurecem contra seu próximo a fim de, se possível for, tirar-lhe a vida. Então veja, meus irmãos, que a maldade humana, nós nunca devemos duvidar da maldade humana, viu? O homem, ele é capaz de fazer coisas terríveis. Nós vemos nos noticiários mães que são capazes de matar os seus próprios filhos, pais que são capazes de matar os próprios filhos, esposos capazes de matar as esposas, e nós vemos hoje isso, né? A mídia nos mostra isso com maior frequência, e isso só mostra a maldade que o homem é capaz de fazer. E por que o homem é capaz de fazer tanta maldade? A Bíblia diz, é porque ele está distante de Deus, alienado de Deus, separado de Deus, e o seu coração é corrupto, pecaminoso, mais enganoso do que qualquer outra coisa. A maldade humana, então, de Herodes foi essa. Ele, vendo o seu reino ameaçado, vendo que o seu pedido não foi atendido, ele se enfureceu. E ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Todos os meninos. Em Belém e aos arredores de Belém. Alguns estudiosos, eles defendem, né, que aos arredores ali de Belém, por ser uma cidade pequena, não eram muitos meninos, não existiam muitos meninos com a idade de 2 anos para baixo. E alguns vão dizer que cerca de até menos de 20 crianças. Alguns vão defender isso. Mas mesmo assim, irmãos, ainda matar uma só criança para ver o seu reino protegido já se configura em uma maldade grandiosa. Tamanha. E olha só, irmãos, a cegueira. Olha a cegueira que o pecado põe no homem. Olha só a cegueira. Vamos imaginar aqui, um menino de 2 anos. Quanto tempo o menino demoraria para crescer e se tornar um homem e de fato se tornar uma ameaça para Herodes? Será que Herodes não tinha consciência de que talvez ele não vivesse tempo suficiente para ver o menino crescer, se tornando um homem e de fato se tornando uma ameaça para ele? Será que ele não pensou nisso? Só que o pecado, ele nos cega, meus irmãos. O pecado, ele nos cega de modo absoluto, a ponto de fazer o que Herodes foi capaz de fazer aqui. Mesmo assim, irmãos, Deus continuava dirigindo seu filho. Deixa eu ver quem é que está pedindo para entrar, o Vinícius. Mesmo assim, Deus continuava dirigindo seu filho, guardando a vida de seu filho em uma vida simples, porém segura. Nós vamos ver lá no versículo 23, né? Que Jesus ele foi viver numa cidade pequena chamada Nazaré, uma cidade simples, um povoado simples. Tanto é que quando falam para Natanael, né? Filipe fala para Natanael, eu encontrei o Messias, né? O Nazareno, né? E aí ele pergunta, mas pode ver alguma coisa boa de Nazaré?
Que aquela cidadezinha era uma cidade bem simples e o próprio Natanael disse: olha, eu acho que você está enganado, né? Mas Jesus viveu uma vida simples, porém segura. Então, muitas vezes é melhor viver em segurança, né? Debaixo da boa mão do nosso Deus. Continua lendo para nós, irmão. Por favor, irmão Juscelino, tá aí? Dá para ler, irmão Juscelino? Eu vi que o irmão... Me ajudem aí com a leitura. Irmão Juscelino. Opa. Isso. Não tá, não. É porque tem dois celulares, né? Ligado. Isso, tem que desligar o som de um deles. Isso, tem que desligar o som de um deles. Deixa eu ver um pouquinho isso aqui. Bom, eu acho que o Juscelino teve problemas técnicos. Eu vou continuar lendo aqui. Diante das constantes ameaças, os verdadeiros filhos de Deus devem descansar no governo e direção divina. Nós não precisamos, irmãos, viver uma vida totalmente cheia de medo, né? É claro que o medo, às vezes, ele nos toma, né? Às vezes temos medo de algum ocorrido, alguma coisa e tal. Mas não devemos viver uma vida controlada pelo medo. Todos os homens maus, a seu tempo, terão o fruto de suas crueldades. A seu tempo, o homem que achava que governaria para sempre morreu, e aquele a quem perseguia estava vivendo seguramente sob o bom cuidado de Deus. Como diz a Escritura, o júbilo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios, ela é momentânea. Olha só, os perversos acham que vão viver para sempre, vão continuar fazendo as suas maldades para sempre, mas a Escritura é clara. O júbilo deles é breve e a alegria deles é momentânea. Eles vão passar, mas cedo ou mais tarde eles vão passar e vão colher o fruto de sua própria maldade. Esse texto nos mostra como o Senhor Deus conduz os seus planos de forma segura. Homens perseguem a verdade e os crentes desde a queda. É assim que nós vemos lá. Caim perseguindo Abel. Depois nós vemos outras pessoas perseguindo os filhos de Deus, né? Faraós, imperadores romanos. Quem já assistiu aqui o filme chamado Paulo? No filme Paulo narra, né, um pouco da crueldade praticada pelos imperadores romanos, onde os crentes eram feitos de tochas, ateavam fogo nos crentes para que o corpo deles iluminasse as ruas ao anoitecer. Monarcas cruéis que perseguiram e mataram crentes a fim de exterminar o evangelho, agora estão mortos, e o evangelho reluzente brilha sobre toda a face da terra. Então veja, irmãos, Deus dirige o seu povo em segurança. Veja que o texto diz lá, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: desponte, toma o menino, sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Percebendo um perigo lá, dispôs ele, tomou o menino, sua mãe, e regressou para a terra de Israel. E tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Então Jesus está seguro aqui
ele cresce. A sua infância, então, ela é afastada dos perigos. Olha só como o cuidado de Deus dirige o seu filho de modo perfeito, né? Assim, o nosso Senhor, ele foi conduzido, então, pela mão do nosso pai a Galileia, uma aldeia simples chamada Nazaré, e lá ele foi chamado de um Nazareno. Conclusão. Em nossa caminhada cristã, meus queridos irmãos, nós passamos por diversos perigos. Nós temos perigo quando saímos para trabalhar, quando retornamos, quando vamos à padaria. E todo o tempo, até dentro da nossa própria casa, nós enfrentamos diversos perigos. E, inclusive, muitos irmãos ao redor do mundo têm a sua vida ameaçada por causa do Evangelho. Eles têm que seguir a Cristo de modo secreto, sem comunicar às autoridades. Realmente não sabemos então o que nos espera, mas podemos ter a certeza de que o nosso Senhor está a dirigir a nossa vida a um propósito santo e perfeito. Devemos entender, irmãos, que por mais difícil que a situação seja, por mais dolorosa que a situação seja, Deus ele está nos dirigindo de modo seguro, como dirigiu seu filho. Ele tem um plano, seu plano é perfeito, ele não erra, ele é o Deus que sabe todas as coisas e que decreta todas as coisas para a sua própria glória. Por isso, não precisamos temer os que são capazes de matar o corpo, sem contudo danificar a nossa alma. Antes, nós devemos temer aquele que tudo governa, o justo juiz, o reto juiz. Ainda que tenhamos de viver uma vida simples, como Jesus cresceu em uma cidade simples chamada Nazaré, distante dos holofotes, se estamos onde é a vontade de Deus para a nossa vida, e devemos entender que onde estamos é de fato a vontade de Deus para a nossa vida, então podemos seguir em segurança e fé. Sigamos então, irmãos, em segurança e fé, neste Deus que dirige a vida dos seus filhos, mesmo em dias de perigos e de ameaças. Podemos até fazer algumas aplicações aqui. Da mesma forma como Herodes ameaçava a vida de Jesus, nós temos uma ameaça gigantesca à nossa volta, né? A ameaça dessa doença. Muitos de nós nos sentimos ameaçados e inseguros. Nós devemos entender que o nosso Deus está dirigindo tudo de modo sábio, justo e perfeito. E devemos descansar nisso. Descansar na soberania divina. Ele está nos dirigindo, meus queridos irmãos. Ele está nos guiando, como guiou seu próprio filho. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.